Boa noite. Boa noite. Dilma defende a Petrobras e promete investigação rigorosa das denúncias. Eduardo Campos oficializa Marina Silva como vice na chapa da eleição presidencial. Cresce o número de mulheres motoristas de ônibus em São Paulo. Polícia investiga se a morte do irmão da cantora Negra Lee foi execução. Na Nigéria, atentado em estação rodoviária mata 70 pessoas. Começa a nona feira do peixe da CEAGESP. 100 toneladas deverão ser vendidas até quinta-feira. O número de mulheres motoristas de ônibus na cidade de São Paulo aumentou 150% em 5 anos. Os dados são de um levantamento feito pelo sindicato da categoria. Um dos motivos para a contratação das mulheres é a facilidade que elas têm em lidar com os passageiros. 15 para 5 da manhã e Eliseleide já está saindo de casa. Após uma caminhada de 10 minutos, ela embarca no ônibus até o trabalho. Há 6 anos, é motorista de ônibus e se engana quem pensa que é só sentar e sair dirigindo. Tudo é checado. Antes da primeira viagem do dia, até o óleo é verificado. Depois, é hora de colocar os toques femininos. Comecei pelo escolar. Escolar, transporte de carga, transporte do fretado, até me achar aqui no coletivo. Eliseleide é uma das cerca de 3.000 mulheres que trabalham no transporte coletivo público em São Paulo, entre motoristas, cobradoras e fiscais. Somando os homens, o número de profissionais do setor sobe para 40.000. Já teve algum caso que você se lembra até hoje de preconceito? Teve sim. Teve um senhor que logo no início, quando eu comecei, ele veio correndo, eu esperei ele. Quando ele chegou no degrau, que ele viu que era uma mulher, ele falou, nossa senhora, e voltou para trás. O homem olha a mulher no volante e acha que a mulher é incapaz, mas o que eu tenho visto aí, até através do nosso trabalho mesmo, da secretaria, é que a mulher motorista ela é muito elogiada pela sociedade, principalmente pelos idosos, né? O Sindicato dos Motoristas aponta que há 5 anos, pouco mais de 100 mulheres dirigiam ônibus aqui na capital. Hoje, esse número saltou para 300. O sindicato destaca ainda a prudência das mulheres ao volante. Ainda não há um levantamento oficial, mas as empresas que contratam motoristas mulheres reduzem os números de infrações de trânsito. Em 3 anos, como motorista de ônibus, Elaine foi multada apenas uma vez. Tem que ter bem mais mulheres no volante, sim. Isso eu defendo a minha categoria porque é bonito a mulher no volante. Ela tem mais atenção, ela tem responsabilidade. Apaixonada pelo que faz, ganhou o apelido de Paixão. Na linha terminal Santo Amaro, Princesa Isabel, é esta dupla de mulheres que comandam o ônibus. Eu amo, entendeu? Tenho uma afinidade muito grande com os passageiros, entendeu? E hoje é a minha vida. Acho que eu não vivo sem isso. Eu até prefiro que seja mulher. Eu acho que as mulheres estão avançando em todas as áreas, isso é muito importante. Bem mais simpático ser dirigido por uma mulher, né? Começaram hoje as multas aos taxistas que circularem nos corredores de ônibus em horário de pico. O taxista que desrespeitar a lei está sujeito a multa de R$ 127,69 e perderá 5 pontos na carteira de habilitação. A circulação nos corredores de ônibus fica restrita das 6 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Fora desses 2 períodos, se estiverem com passageiros, os táxis poderão utilizar os corredores que ficam à esquerda de algumas avenidas da cidade. Aos sábados, domingos e feriados, a circulação com passageiros está liberada em período integral. Assalto com troca de tiros na rua Oscar Freire. O tiroteio aconteceu por volta das 5 da manhã, após criminosos furtarem lojas da rua de comércio mais luxuosa da capital. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes foram surpreendidos por um carro da corporação e atiraram nos policiais que revidaram. Ninguém ficou ferido e o grupo conseguiu fugir. Polícia investiga se a morte do irmão da cantora Negra Lee foi uma execução.
Gilson Francisco de Carvalho, de 41 anos, foi encontrado com 2 tiros na cabeça em um campo de futebol na Brasilândia, zona norte de São Paulo, na noite de sábado. Negra Lee cancelou a participação no musical que faria na noite de domingo. Pelo seu perfil no Facebook, a cantora agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e disse estar de luto. E uma mulher foi encontrada morta dentro de uma mala na zona leste da cidade. De acordo com a polícia, ela aparentava ter 22 anos e teria sido estrangulada por um fio elétrico. A mala estava em um terreno em Guanazes. A polícia ainda não tem informações sobre os suspeitos. Uma plataforma gratuita na internet que oferece imagens ao vivo de mais de 100 locais de São Paulo faz sucesso entre os motoristas da capital. Com esse recurso é possível saber as condições do trânsito nas principais ruas da cidade. Antes de sair de casa, Rafael sempre dá uma olhadinha nas condições do trânsito. A descoberta da plataforma Vejo ao Vivo aconteceu há 3 meses, justamente quando o assessor de imprensa tinha meia hora para chegar a um cliente por um caminho pelo qual não costuma passar. E o site de busca me mandou para o elevado e eu fui consultar as câmeras olhando o trajeto que o site passou. Então, aí eu olhei no elevado, que era uma parte principal do caminho, e ele estava todo travado. Eu resolvi mudar o caminho, fui pela Avenida do Estado e foi bem melhor. Rafael é uma das 16 milhões de pessoas em todo o país que acessam o site todo mês para consultar as câmeras. A plataforma surgiu com 15 câmeras em Joinville, em Santa Catarina, no final de 2012. Hoje está presente em mais de 100 cidades de 13 estados do Brasil. No site é possível escolher as câmeras por local ou categoria, como zoológicos, rodovias, estádios e praias. Vou bastante para Praia Grande e vou a Santos também. Então tem umas câmeras em Santos que dá para dar uma olhada na cidade como tá. Dá para escolher o horário, né? Tipo, vou sair agora. Não, tá ruim. Então vamos ver, daqui meia hora a gente consulta de novo. O equipamento é providenciado pelo Vejo ao Vivo e instalado em pontos comerciais que aderem à parceria, caso desta banca na Avenida Paulista. O site também tem acordos com veículos de comunicação, como os quadros de trânsito dos jornais da TV Gazeta, que mostram o tráfego na cidade em tempo real. Esta é uma das 120 câmeras instaladas em São Paulo, em toda a região metropolitana, e justamente por mostrar o trânsito de uma das avenidas mais movimentadas da capital paulista, está entre as 4 câmeras mais acessadas da plataforma, perdendo apenas para a Marginal Tietê, os entornos do aeroporto de Congonhas e a Arena Corinthians. O diretor do site explica que o volume de acessos à arena aumentou com a proximidade da Copa. A expectativa para 2014 é instalar mais 1.000 câmeras em todo o país, 250 delas em São Paulo. Durante a competição, a ideia é ajudar os 3 milhões de brasileiros e 600 mil turistas que devem circular pelo país. Principalmente quando houver protestos nas ruas. Se tiver alguma manifestação, alguma coisa mais grave acontecendo, a gente também quer ser essa fonte de informação para essas pessoas. Em meio à crise na Petrobras, presidente Dilma Rousseff e a presidente da companhia, Graça Foster, inauguram navio petroleiro. É a primeira vez que Dilma e Graça Foster se encontram em um evento público, depois da onda de denúncias sobre a Petrobras. No discurso, Dilma prometeu rigor na apuração das denúncias e criticou o fato de algumas pessoas tirarem proveito político do caso. Nós, com determinação, estamos aqui nos comprometendo a cada dia que passa, que o que tiver de ser apurado vai ser apurado com o máximo de rigor. O que tiver de ser punido, vai ser punido também com o máximo de rigor. Em Pernambuco, terra de Eduardo Campos, um de seus adversários na eleição presidencial, Dilma rebateu as críticas feitas pelo pré-candidato do PSB ao Planalto, que afirmou que a Petrobras perdeu seu valor de mercado. Segundo ela, no início do governo Lula, a estatal valia 15 bilhões e meio de dólares. E hoje o valor da Petrobras é de 98 bilhões de dólares, mesmo com a crise internacional. Já a presidente da Petrobras, Graça Foster, ignorou as denúncias contra a empresa e se limitou a exaltar os investimentos milionários feitos pela companhia. Num breve discurso, disse acreditar 1000 vezes na empresa e pediu apoio dos funcionários. Assim
vocês são responsáveis por tudo que conseguimos até agora e eu tenho a certeza absoluta que nós vamos continuar juntos por muitos anos. Acreditamos na Petrobras 1000 vezes. E nesse momento, eu preciso muito da energia de todos vocês. Amanhã, Graça Foster vai ao Senado falar sobre as denúncias. Para a oposição, a ida da presidente da estatal agora é uma manobra do Palácio do Planalto para impedir a criação da CPI da Petrobras. Na Bahia, o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, disse que não investigar a Petrobras seria vergonha para a sociedade. Amanhã, ele e outros parlamentares da oposição vão ao Supremo Tribunal Federal, onde se reunirão com a ministra Rosa Weber para tentar convencê-la a aprovar mandado de segurança a favor da instalação da CPI exclusiva no Senado e não uma abrangente que investigue contratos de trens, metrô de São Paulo e o Porto de Suape, em Pernambuco, como quer o governo. Partidos da base aliada concentram doações de lista apreendida na casa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. As planilhas mostram que partidos da base teriam recebido mais de 35 milhões de reais em doações na campanha eleitoral de 2010. Os documentos listam nomes de diversas empresas que mantêm ou já tiveram contratos com a Petrobras. Paulo Roberto Costa foi preso no mês passado na Operação Lava Jato, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro. Costa é suspeito de repassar dinheiro de empresas contratadas pela estatal a políticos. Em Brasília, Eduardo Campos, pré-candidato ao Palácio do Planalto pelo PSB, oficializa a ex-senadora Marina Silva como vice em sua chapa presidencial. O objetivo de Campos é atrair parte dos 19 milhões de votos que Marina teve na eleição de 2010, quando concorreu à presidência da República pelo PV. De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada no começo do mês, Eduardo Campos aparecia em terceiro lugar com 10% das intenções de voto para presidente. Dilma lidera a disputa com 38% e Aécio Neves, do PSDB, vem em seguida com 16%. Já Marina, num cenário sem Campos e como candidata ao Palácio do Planalto, aparece com 27% das intenções de voto, Dilma com 39% e Aécio com 16%. O anúncio oficial já era esperado desde outubro, quando Marina se filiou ao PSB, após a Rede Sustentabilidade, partido idealizado por ela, ter o registro rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A formalização oficial da chapa socialista, com a homologação das indicações, deve ocorrer somente em junho, durante a Convenção Nacional do PSB. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. As linguagens revelam os humanos a cada tempo. Revelam, inclusive, quando buscam e o que buscam esconder. Não seria diferente no Brasil, ainda mais no ano eleitoral de 2014. De maneira consciente ou não, cada palavra, cada imagem tem um sentido. Tanto faz em relação às ações de partidos, a personagens ou escândalos. Cada expressão, cada imagem aponta para as escolhas de quem faz o uso da linguagem. Vamos a exemplos do momento, já que o ano exige atenção à linguagem. Rodízio, como sabemos, se dá em relação a churrasco, pizza, placa de automóvel. Quando usado em relação a racionamento de água, indica a intenção de esconder. Já racionamento é quando o adversário é responsabilizado pela falta de algo, energia, por exemplo, mesmo que hipótese ligada ao futuro ou a fato passado. Assim, se for amigo, é rodízio, se for adversário, é racionamento. O mesmo se aplica a bandido, gatuno, quadrilheiro. Não há chance do uso de tais definições contra amigos. Será sempre contra alguém do outro lado. Acusação sem provas. Essa expressão se usa só para partido ou personagem do coração. Quando é inimigo, vale corrupção, ladrão, expressões que terminem em ão. Se for agremiação da preferência, se usa o eufemismo formação de cartel. Propinoduto é sempre obra do adversário. Os do peito são investigados por supostas irregularidades, fecha aspas. Adversário não merece um suposto adversário. É e é, ponto. Mais nada. Não se sabe, e como se sabe, aliás, não existe corruptor no Brasil.
E não importa a cor partidária. Existe operador e suborno é ato exclusivo do adversário. Os amigos, se tanto, recebem comissão. Do governo alheio se mostra o número dos assassinatos. No governo dos amigos usa-se também o latrocínio. Assalto seguido de morte, o latrocínio dá uma mãozinha nas estatísticas. Quadrilha ou organização criminosa é sempre o inimigo. Os amigos são vítimas de politização e sempre, aspas, negam as acusações. Quando amigos são presos, houve espetacularização na ação policial. Quando o preso é adversário, é operação e com o nome de batismo. Ainda escolhas. Para uns se usa vândalos, aqueles que praticam o vandalismo. Em outros se percebe apenas a ação de manifestantes ou de ativistas. O inimigo sonega milhões em impostos, assalta o tesouro, empobrece o país. Mas quem pode e manda apenas erra, se tanto, ou faz planejamento tributário. Boa noite. Sob pressão do PT, o deputado licenciado André Vargas deve renunciar ao mandato amanhã. A informação foi divulgada agora há pouco pelo site do jornal Folha de São Paulo. Na semana passada, ele já havia renunciado ao cargo de vice-presidente da Câmara. André Vargas pediu licença do cargo para se defender de acusações após vir à tona o relacionamento dele com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Vargas usou um jatinho do doleiro e há denúncias de que mostram que o deputado trabalhando para oferecer o doleiro em projetos junto ao Ministério da Saúde. O Hora do Voto de hoje recebe o pré-candidato ao governo de São Paulo, Gilberto Kassab, do PSD. Na conversa com a jornalista Maria Lídia Flandoli, o ex-prefeito falou sobre a pré-campanha ao Palácio dos Bandeirantes. Criticou a gestão do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, na crise de abastecimento de água e falou sobre a posição do PSD no caso da CPI da Petrobras. Quando a nossa bancada percebeu que essa questão podia cair para o campo jurídico, a realização ou não das CPIs, ela adotou uma posição muito inteligente, que contou com o meu apoio. Foi uma posição de apoiar as duas, de assinar as duas CPIs, porque se não desse certo uma, teria outra. Nós defendemos a apuração de qualquer denúncia. O Hora do Voto começa logo após o Todo Seu, às 11h30 da noite. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dá parecer favorável ao trabalho externo para José Dirceu. O ex-ministro pediu autorização para trabalhar como auxiliar de um escritório de advocacia. A análise dos benefícios de Dirceu estava suspensa após suspeita de que ele teria usado o telefone celular dentro do presídio. Uma sindicância do presídio concluiu que não houve uso do telefone. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, remeteu este documento ao procurador Rodrigo Janot, que afirma que o ex-ministro tem direito a pedir para trabalhar fora do presídio. Mas para que isso aconteça, é necessário uma autorização de Joaquim Barbosa. A semana começou fria e nublada em toda a faixa leste paulista. Hoje aconteceu o que os meteorologistas chamam de máxima invertida, quando a temperatura máxima registrada se dá pela manhã e esfria ao longo do dia. Os termômetros não passaram da marca dos 20 graus e, nesse momento, registram 16 graus. E como será que fica o tempo nesta terça-feira? Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O friozinho continua amanhã em todo o centro-sul do Brasil. Durante a madrugada, há risco de geada na região serrana do sul do país. Durante o dia não esquenta muito. A máxima não passa dos 24 graus em Porto Alegre e dos 18 em Curitiba. O calorão dá uma trégua também no Rio de Janeiro e os termômetros não passam da marca dos 25 graus. Apesar do friozinho, o tempo fica firme do Rio Grande do Sul até o sudoeste do Mato Grosso. Já aqui no sudeste, o dia será chuvoso nesta área que inclui o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e de Minas Gerais. Para os paulistas, a previsão é de céu nublado, chuvas moderadas e temperaturas mais amenas em todo o centro-leste e sul do estado. E períodos de sol e chuva a qualquer hora nas demais áreas. A máxima prevista é de 29 graus
em Votuporanga. Já na região de Franca e Araraquara, os termômetros não ultrapassam a marca dos 24 graus. E no litoral, dia chuvoso e friozinho, máxima de apenas 21. Aqui na Grande São Paulo, a terça-feira será bem parecida com o dia de hoje. E prepare o cobertor, porque a mínima nessa madrugada será de apenas 16 graus e amanhã a máxima não passa dos 20. Aos poucos volta a esquentar. Máxima de 25 graus na quarta e de 27 na quinta-feira, ainda com previsão de chuvas localizadas. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Graças ao temporal de sábado, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, onde está localizado o sistema Cantareira, o volume dos reservatórios ficou estável. O volume foi de 12 para 12,1%. Choveu no sábado mais do que havia chovido desde o início do mês. A boa notícia é que a chuva deve continuar sobre a região nesta semana. De acordo com a Sabesp, as obras para a retirada de água do chamado volume morto do sistema já estão 80% concluídas. Assim, a água já poderia ser utilizada no mês que vem. Mesmo assim, tanto o governo quanto o Sabesp apostam na economia de água feita pelo consumidor para aliviar a situação crítica e evitar o racionamento de água na região metropolitana de São Paulo. E agora vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. O IPCC, painel da ONU que reúne cientistas do mundo inteiro para analisar as mudanças climáticas, divulgou neste final de semana, em Berlim, na Alemanha, mais um boletim, conclamando os governos do mundo inteiro a encontrar uma saída comum para combater as mudanças climáticas e suas consequências devastadoras. Este documento trata especificamente das formas de reduzir o impacto das mudanças climáticas e faz parte do relatório anual da entidade, cujo primeiro volume foi anunciado há 2 semanas. A revelação mais impressionante deste relatório é que nunca, como nos últimos 10 anos, se emitiu tanto gás carbônico, apesar dos constantes alertas dos cientistas ocuparem, também como nunca, os principais meios de comunicação. O relatório, inclusive, aponta os 3 grandes vilões do aquecimento global: o sistema de produção de energia, a indústria e os transportes. Na verdade, o petróleo é o grande vilão. Mais uma vez, os cientistas insistem na urgência de substituir o petróleo por fontes limpas de geração de energia, como a eólica, a biomassa, leia-se etanol, e a redução imediata do desmatamento, pois a floresta em pé ajuda a sugar o gás carbônico. A tarefa não é fácil. A troca da fonte de energia significa custos altíssimos e vai mexer com hábitos de consumo muito arraigados. O que se quer é fazer com que a humanidade consiga chegar a 2100 com a temperatura do planeta apenas 2 graus mais quente, só que mantidos os níveis atuais de emissão. Vamos chegar a 2100 com um aumento de temperatura de até 4,8 graus centígrados, com consequências incontroláveis. Sem citar o Brasil, o relatório elogia políticas de substituição de fontes de energia, como a fabricação do etanol. Só que, ao mesmo tempo, o Brasil gasta rios de dinheiro no pré-sal para buscar petróleo a 5.000 metros de profundidade. Fica no ar a necessidade de uma política que possa expressar um mínimo de coerência no combate às mudanças climáticas. Essa incoerência, aliás, não é privilégio do Brasil. A Europa e os Estados Unidos também ficam de lá para cá estudando possibilidades para substituir o petróleo. E nenhum chefe de governo, nenhum, acaba tendo coragem de tomar uma atitude firme em busca de uma solução. Às vezes, eu mesmo me pego pensando sobre o que precisa acontecer para que os 7 bilhões de habitantes desta nave chamada Terra passem a respeitar os limites do planeta. Mais informações sobre o assunto? Pois não. É só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o grande prazer de responder. Boa noite. Moradores de Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, sofrem com a violência. Ontem à noite, uma dona de casa de 38 anos morreu após ser baleada na nuca. Imagens de uma câmera de segurança e testemunhas sugerem que ela foi atingida por tiros vindos de um assalto que acontecia perto de onde ela passava.
Eram 10h30 da noite. Vanderleia da Silva, de 38 anos, voltava da igreja. Tinha pegado uma carona até perto de casa. Ela desceu do carro e caminhava por esta calçada quando levou um tiro. Estava com um filho no colo, um bebê de 5 meses que não se machucou, socorrido por uma vizinha que correu para ajudar. Vanderleia foi atingida na nuca e morreu na hora. O marido dela, que estava a cerca de 200 metros à frente, disse ter visto quando 4 pessoas correram depois dos tiros. Possivelmente um assalto perto do semáforo, segundo um delegado que esteve no local. A polícia tenta encontrar câmeras que possam ter registrado a ação. Quem mora ou trabalha por perto reclama que assaltos no sinal são frequentes. Aqui nessa CPC realmente é perigosa. O motoqueiro é assalto, o motoqueiro para, encosta assim o revólver, aí toma carro, toma moto. Hoje em dia que está a violência aí, entendeu? Tem mais bairro nem chique, nem periferia, tudo igual hoje em dia. De acordo com as 2 delegacias que atendem as ocorrências em Cidade Ademar, 45 pessoas foram assassinadas no bairro no ano passado. 3 foram mortas por ladrões. Presidente chilena Michelle Bachelet participa de reunião de emergência sobre um incêndio em Valparaíso que deixou ao menos 13 mortos. A presidente chegou ao local do incêndio na manhã de ontem para coordenar a operação de emergência e decretou a área como uma zona de desastre. Quase 2.000 casas e 700 hectares de terra foram destruídos pelas chamas. Escolas e igrejas servem de abrigos temporários para os quase 10.000 desabrigados. Hoje, muitos voltaram aos locais destruídos na tentativa de recuperar objetos. O fogo começou como incêndio florestal no sábado, mas foi propagado para zonas povoadas pelos fortes ventos. Valparaíso é a 3ª cidade mais importante do Chile, com 300.000 habitantes. E é lá que funciona o parlamento do país. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Ituano comemora o 2º título paulista de sua história. O clube de Itu foi a grande surpresa do campeonato regional, né, Celso? Surpresa, Gabriel, para eles mesmos, uma vez que no início do campeonato ambicionava apenas não cair para a 2ª divisão. Aí o Paulistão foi acontecendo, o Ituano foi surpreendendo. Dos grandes só não venceu o Corinthians porque não o enfrentou, mas passou por São Paulo, Palmeiras e Santos na primeira partida da decisão. E no jogo final teve sangue frio para vencer nos pênaltis. No primeiro tempo de muitas faltas e pouco futebol, o Santos fez 1-0 num polêmico pênalti marcado sobre Cícero. Ele mesmo cobrou nos acréscimos e marcou o único gol do tempo regulamentar. Resultado que levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades, o Ituano levou a melhor. O goleiro Wagner pegou a cobrança executada pelo zagueiro Neto e garantiu a vitória do Ituano por 7-6. Foi o 2º título de campeão paulista da história do Ituano. Com trabalho, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, e esses atletas foram dignos de serem... Eu acho que nós poderíamos pretender ser campeões se o regulamento fosse de uma outra forma. Como, por exemplo, 2 resultados iguais favorecesse a equipe que fez 7 pontos a mais que o adversário que chegou à final. Mas o desempenho do Ituano nos 2 jogos conseguiu, pelo regulamento, jogar uma decisão por pênalti. Eu acho que não tem nenhum problema, é irretocável. Bom, Celso, ao contrário de 2002, quando o Ituano foi campeão, dessa vez foi campeão com os 4 grandes participando. Quer dizer, mérito maior não existe, né? Não existe. E acaba também aquela celeuma de que São Paulo entregou, não entregou, ainda quando o Corinthians foi eliminado. O Ituano mostrou que tem uma força muito grande, porque passou pelo São Paulo, por tabela eliminou o Corinthians, passou por um Palmeiras no estádio do Pacaembu e venceu o Santos em 2 jogos, o que teoricamente para um time mais limitado e inferior tecnicamente é muito mais complicado. Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo e nos pênaltis
com muita frieza, conseguiu o título. Mas, pelo conjunto da obra, pelo que nós vimos nos 2 jogos, o Ituano teve todos os méritos nesta conquista. Foi uma vitória de um grupo, não da individualidade. Pena que vai disputar apenas a Série D, né? 4ª divisão do futebol brasileiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo precisava de um empate diante do Vasco para ser campeão e conseguiu nos minutos finais. Um castigo para os vascaínos que não ganham o estadual há 10 anos. O gol que tirou o título da equipe de São Januário, já nos acréscimos, foi irregular. No Maracanã, o Vasco saiu na frente do Flamengo aos 30 minutos do segundo tempo, com Douglas cobrando pênalti. Mas o rubro-negro foi para cima e chegou ao gol de empate com Márcio Araújo em posição irregular. Na primeira partida, o jogo também terminou empatado por 1-1 e o Fla, que jogava pela igualdade nesse segundo confronto, por ter feito a melhor campanha do primeiro turno, ficou com o título carioca pela 33ª vez. No Rio Grande do Sul, o Inter ficou mais uma vez com a taça do estadual. Pela 4ª vez seguida e para delírio do torcedor colorado, goleando o maior rival. O Internacional já havia vencido o jogo de ida por 2-1. Ontem, no estádio Centenário, em Caxias, a equipe não tomou conhecimento do Grêmio e começou a goleada com o D'Alessandro, 1-0. Já no segundo tempo, Alan Patrick fez a jogada pela direita e Alex, com um leve toque, tirou o goleiro da jogada e marcou o segundo do Internacional, 2-0. Agora foi a vez de Alan Patrick deixar o dele. De pênalti, o camisa 19 fez o terceiro do Colorado. E depois de uma belíssima troca de passes, o Inter chegou ao 4º gol de novo com o meia Alex, que driblou o Marcelo Groi antes de bater. Na jogada de Dudu pela direita, Hernando marcou contra e fez o de honra do Grêmio. Mas com isso, 4-1 Inter, 6-2 no placar agregado e tetracampeonato gaúcho para o time de Abel Braga. Na Europa, o final dos campeonatos espanhol e inglês promete ser emocionante. Na Premier League, o Liverpool deu um passo importantíssimo para conquistar o 19º título inglês e encerrar um jejum de 24 anos ao vencer o Manchester City em jogo de 5 gols. Já na Espanha, o Barcelona perdeu fora de casa, mas segue na briga com o Real e Atlético de Madrid. Confira os gols pela Europa. Na Inglaterra, a Premier League vai chegando ao fim e 2 times despontam na reta final do campeonato. Um deles é o Chelsea, que teve uma partida dura contra o Swansea fora de casa. 1-0 para os Blues, gol de Dembaba. A equipe de José Mourinho é a vice-líder da competição com 75 pontos. Em primeiro lugar vem o Liverpool, que teve neste final de semana uma parada complicadíssima contra o Manchester City, forte candidato ao título. Os Reds, no entanto, entraram em campo dispostos a liquidar a partida rapidamente. Com gols de Sterling e Skrtel, o Liverpool abriu 2-0 com 26 minutos de jogo. Mas no segundo tempo, o City acordou e no espaço de 5 minutos, a equipe celeste deixou tudo igual. Gols de Davi Silva e Glenn Johnson contra. O empate deixava os Citizens na briga pelo título. Mas aí apareceu a estrela do brasileiro Felipe Coutinho, que aproveitou a bobeada do zagueiro Kompany e bateu forte no canto para definir o placar no Anfield Road. 3-2 Liverpool, líder do campeonato com 77 pontos. Na Espanha, o Barcelona vacilou fora de casa contra o modesto Granada e caiu para a 3ª posição na tabela. 1-0 gol de Brahimi. O Barça deixou o campo vaiado pela torcida catalã presente ao estádio do Granada. Quem gostou da derrota foi o Real Madrid, que fez a lição de casa contra o Almeria e chegou à vice-liderança da competição. Di Maria, Bale, Isco e Morata marcaram os gols do time merengue. Faltando 5 rodadas para o final, 3 pontos separam os rivais de Madrid na tabela de classificação. 82-79 a favor do Atlético. E falando neles, os colchoneiros passaram pelo Getafe por 2-0, graças a um dia inspirado dos Diegos. Primeiro foi o zagueiro uruguaio Diego Godín, que marcou ainda no primeiro tempo. Depois foi a vez do agora espanhol Diego Costa anotar o dele no final da partida. O Atlético só depende dele para conquistar o título. É isso, né, Celso? É isso. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, até amanhã. Stella, é com você? A partir das 3 da manhã, horário de Brasília, será possível observar um eclipse no qual a Lua ficará vermelha.
O fenômeno poderá ser observado no Brasil e em todo o continente americano. A Lua ficará na sombra da Terra em relação ao Sol e ganhará um tom avermelhado, motivo pelo qual o fenômeno é chamado de lua de sangue. No Brasil, esse eclipse poderá ser visto a partir das 3 da manhã, horário de Brasília, e deve durar 78 minutos. A visão será melhor nas regiões norte e centro-oeste. Este tipo de fenômeno é pouco frequente. O último ocorreu no dia 10 de dezembro de 2011. O próximo eclipse lunar está previsto para o dia 8 de outubro. Começou hoje a 9ª edição da Feira do Peixe da CEAGESP. 100 toneladas de pescado deverão ser vendidos até quinta-feira. Os descontos podem chegar a 60%. Do produtor ao consumidor, sem intermediários. É a única semana do ano em que os permissionários que fazem a feira de madrugada podem vender no varejo. A promessa é de produto fresquinho e com descontos de 30% até 60%. Nós temos o filé de panga, um filé bonito, acompanha vários pratos, está R$20 o quilo. O cação serrana, que é um ótimo cação, tá? A marca dele mesmo é o cação azul, está R$16 o quilo. Agora tem uma dica aqui para quem gosta de salmão, que salmão é um peixe muito apreciado aqui no Brasil. Exatamente. Você passa a mão sobre ele, tá? Dá uma leve cheiradinha, ele vai lembrar uma fruta. Essa fruta é melancia, quer dizer que ele acabou de chegar da importação, não foi muito gelado. Roberto e Alessandra vão receber 15 convidados no almoço de Páscoa. Ele está me explicando qual peixe melhor para assar, qual que é melhor na brasa. Muito legal essa explicação deles. Uma outra vantagem aqui da feira é que você compra o peixe, dá alguns passinhos e já pode comprar os complementos para o prato, como os temperos, né? Verdade. Nós temos uma diversidade de temperos que pode dar um sabor especial no seu prato, tanto na Sexta-feira Santa como na Páscoa, como, por exemplo, o lemon pepper, que é gengibre com limão, ervas finas com limão, ervas francesas, que são as ervas de Provence. Aqui também tem outros acompanhamentos, pimentas frescas, pimentão e até as mini abóboras que dão charme aos pratos. A estrela da feira é uma tradição nesta época do ano, o bacalhau. E aqui os preços variam de acordo com os cortes. O bacalhau desfiado sai por R$27 o quilo, filé sem pele e sem espinha, R$48 o quilo. O filé mais grosso e também o mais caro da banca custa R$58 o quilo. Se você comprar na feira, acha muito mais caro. Aqui é muito mais barato, mais em conta aqui. O que vão preparar? Pacu, lagostim, atum. E aqui o vendedor garante, o peixe é tão fresquinho que parece até vivo. É vivo igual o vendedor e a filmagem aí, ó. Diretamente da Gazeta, hein? Ó, leva pra turma da Gazeta que aqui é vivo, hein? A Sexta-feira do Peixe da CEAGESP acontece até quinta-feira, dia 17 de abril. O horário é da 1 às 9 da noite. A entrada é pelo portão 15, que fica na rua Xavier Kraus. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, pode ser convocada a prestar esclarecimentos sobre o IBGE. A oposição deve apresentar um requerimento em breve. Os governistas querem revisar a metodologia do cálculo de renda per capita domiciliar. Com a modificação, a margem de erro será equalizada em todos os estados. A presidente do Instituto, Vasmália Bivar, é uma diretora que pediu demissão após a paralisação da pesquisa, também devem ser ouvidas. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de muito debate e estudo, a revisão do Plano Diretor de São Paulo foi adiada e só deve ser votada na Câmara Municipal depois da Páscoa. Hoje, eu entrevisto o vereador de São Paulo, Aurélio Nomura, do PSDB, que está em seu 4º mandato na Câmara Municipal de São Paulo. Muito obrigada, vereador, por estar conosco. Bom, vereador, mas assim, houve muito debate desse plano diretor desde que o projeto foi encaminhado. No ano passado foi em setembro, é isso? Setembro, exatamente. E 45 audiências públicas, tudo para desvendar a complexidade de uma revisão de um plano diretor de uma mega cidade como São Paulo. Agora, adiar mais uma vez, vereador? Precisa de mais adiamento, mais debate? O que explica ter jogado para frente mais uma vez? Bom, boa noite, Maria Lídia. Para mim, preliminarmente, é um prazer muito grande aqui comparecer.
Na realidade, foi realizado 50 audiências públicas. 50 audiências, sendo que a última ocorreu com mais de 2.000 pessoas no NB. Nós temos ainda para essa semana mais 8 audiências públicas, 4 temáticas e 4 em cada ponto da cidade de São Paulo. É muito importante que nós possamos debater, discutir, porque dada a complexidade que nós temos do plano diretor e que se pretende ele ser um marco para o planejamento dos próximos 10 anos da cidade, há necessidade de nós debatermos e detalhar. Agora, vereador, assim, tem que ter um limite, né? Dentro do razoável, o senhor então está dizendo, são 50, tiveram mais 8, e aprofundando, tanta gente interessada, mas de qualquer forma tem que ter um paradeiro isso para votação, estabelecer um limite? Não, eu acredito que depois da Páscoa nós vamos encontrar a condição, nós vamos ter outros substitutivos, os vereadores estão apresentando emendas, sugestões e a partir daí deve haver uma consolidação e a partir daí nós vamos colocar em votação. Para você ter uma ideia, mudou muito o plano diretor. O que foi apresentado, o projeto original apresentado pelo prefeito, sofreu inúmeras alterações e fantásticas, como por exemplo aquela limitação com relação à construção nos eixos do metrô, dos ônibus e dos trens. Reduziu-se, chegou-se à conclusão que metade era o suficiente. Hoje fala-se também em 2 tipos de ZEIs, que é zonas especiais para construção social, com a finalidade social. Então criou-se um novo zonamento, um ZERS, que vai até 3 salários mínimos e ZERS 2 de 3 salários mínimos a 10 salários mínimos. Certo. Agora, isso que o senhor falou daquela região dos corredores, eu estava vendo hoje uma informação de que as imobiliárias, essas pessoas que são responsáveis pelos grandes empreendimentos, que já mais da metade desses empreendimentos, que lançamentos recentes, estão exatamente já em direção a esses corredores, em função do que vai ser uma grande atração para o paulistano, uma vez aprovado o novo plano diretor. Então, tem a limitação para o número das edificações, para evitar excesso de adensamento, até populacional. Sim. E também agora entra a polêmica da altura dos espigões, dessas edificações. Eu li, inclusive, artigos de arquitetos, urbanistas, gente importante que estuda a cidade. Há quem seja favorável aos espigões de muitos andares e, como o próprio Nabil Nobuk, que esteve aqui, que é favorável a edificações de, no máximo, até 8 pavimentos. Como é que o senhor vê isso? Vai chegar a um ponto médio? O que deve ser aprovado? Na realidade, o que se pretende é que, nesses grandes eixos que eu havia mencionado, o potencial vai ser 4 vezes o tamanho do terreno. Pretende-se limitar o gabarito para 8 andares para o miolo dos bairros. Agora, fala-se e está se estudando, e pode ser lógica a questão, que quando um bairro tiver mais de 50% ou 70% já de ocupação de prédios, aí não haveria a necessidade de você limitar, mesmo porque que se pretende limitar o tamanho, a altura dos prédios, porque existem muitos bairros onde a principal característica ainda são de residências unifamiliares. Então, aí que falou o prefeito Haddad que ninguém quer transformar São Paulo assim num grande, num Itaim Bibi, onde as pessoas não conseguem sair das suas garagens, né? Tanta gente, tanto carro, tudo isso. A limitação foi colocada nesse sentido de evitar um excesso? Exatamente. E nós entendemos que isso precisa ser colocado não agora na votação do plano diretor estratégico, e sim regional, quando nós formos discutir a situação de cada subprefeitura. Aí, localmente, você como cidadão, você como morador dessa subprefeitura, você vai responder para essa questão se você quer um maior adensamento ou que esse adensamento se limite a uma altura de, no máximo, 8 andares. Agora, uma outra questão. Esse novo plano, ele propõe 25% de área de São Paulo como zona ruralista. Eu gostaria que
o senhor explicar se essa é a melhor saída para a questão da preservação das áreas verdes? Na realidade, são uma série de fatores. Eu acho que dentro dessa colocação de se estimular a agricultura, eu acho extremamente importante, desde que se venha com a agricultura orgânica, que é fundamental a importância que nós possamos avançar nessa questão. Mas eu acho que a coisa principal é a criação dos serviços prestados ao meio ambiente. Aí a pessoa deixaria de pagar o IPTU e receberia também pela preservação, né, ao cultivar um pedaço apenas da sua propriedade. Como estímulo. Como estímulo. E isso favoreceria a preservação, a manutenção, principalmente nos mananciais, que cada dia a mais os proprietários se sentem desestimulados a manter aquela gleba naquele tamanho e com uma série de dificuldades com relação, no caso, dos agricultores. Eles têm uma série de dificuldades e a agricultura natural vem aí a resolver esse problema, porque você não vai plantar com agrotóxico, você tem uma série de metodologia que leva efetivamente a essa preservação tão importante para a nossa cidade. Como é que o senhor avalia, o senhor, assim, o grupo de vereadores do seu partido, como que vocês avaliam assim, essa revisão do plano diretor? Enxerga avanços palpáveis ou é apenas um plano tímido? Não, eu acho que nós avançamos bastante, mesmo porque esse plano diretor necessitava de uma revisão, já existia na própria revisão, no próprio escopo, que 5 anos após a publicação deveria haver uma revisão. Não foi possível, se protelou até o momento de hoje, até 2013, pelo prefeito Fernando, que houve a necessidade e sentiu a problemática. E agora nós estamos avançando e avançando bastante. Eu acredito que nós estamos atualizando as ações e o que se pretende para a cidade de São Paulo. Eu agradeço muito a sua entrevista, vereador. Uma boa noite, torcendo para que a votação realmente saia antes da Copa. Com certeza, isso você pode contar comigo. Muito obrigada, boa noite. Obrigado. Estela. Tensão na Ucrânia. Milícias pró-Rússia ignoram o ultimato do governo do país e mantêm invasões a prédios públicos. Manifestantes pró-Rússia mantiveram as invasões a prédios do governo em cidades do leste da Ucrânia, ignorando o ultimato feito pelo presidente interino do país, Alexander Turkhinov. Ele havia prometido lançar uma ofensiva militar chamada de Operação Antiterrorista, caso os prédios não fossem desocupados. A ação estava marcada para as 3 da manhã, horário de Brasília. Mas até o momento, os rebeldes não abandonaram suas posições e não houve qualquer movimentação de forças do governo. Os prédios das administrações regionais das cidades como Lugansk, Sloviansk e Makiivka continuam invadidos. Hoje, as cidades de Olikivka e Gorlovka, ambas na região de Donetsk, foram alvo da ofensiva dos separatistas. Turkhinov acusou a Rússia de criar os conflitos no território ucraniano. Já o presidente deposto da Ucrânia, Viktor Yanukovych, declarou que o país está à beira de uma guerra civil. Ainda de acordo com o ex-líder que está asilado na Rússia, os Estados Unidos são os culpados pela crise ucraniana. O Conselho de Segurança da ONU realizou uma reunião de emergência para discutir a crise da Ucrânia. Após a reunião, Alexander Turkhinov pediu às Nações Unidas que envie uma missão de paz para apaziguar as tensões no leste do país. Em Washington, o secretário do Tesouro americano, Jacob Lee, assinou uma garantia de empréstimo de $1 bilhão para a Ucrânia. Os Estados Unidos ainda consideram a ideia de fornecer armas às forças militares do país. Terror na Nigéria. Bomba deixa dezenas de vítimas fatais e centenas de feridos.
Mais de 70 pessoas morreram em uma explosão que ocorreu no horário mais movimentado de uma estação rodoviária perto de Abuja, capital da Nigéria. Cerca de 124 pessoas ficaram feridas. A suspeita é que o atentado tenha sido executado pelo grupo islâmico Boko Haram, que deseja estabelecer um Estado Islâmico no país. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan visitou o local e condenou aqueles que tentam desestabilizar o país. Pediu também para que a população se mantenha vigilante. Após 6 semanas de buscas, o chefe da agência australiana disse que os sinais captados, que seriam da caixa preta, são as maiores pistas da localização do avião. E o drone submarino Bluefin 21, disponibilizado pela Marinha Americana, está sendo usado para vasculhar o fundo do Oceano Índico, mergulhando até 4.500 metros de profundidade. Porém, o chefe da agência australiana já avisa que o processo pode durar meses, por se tratar de uma área muito vasta. Após tiroteio em 2 comunidades judaicas no Kansas, o presidente Barack Obama fez um apelo contra a intolerância e disse no discurso desta manhã que os americanos devem se unir contra o antissemitismo, pois ninguém deveria temer por sua vida ao rezar. O ataque ocorreu no domingo, véspera do feriado judaico da Páscoa. Frazier Glenn Cross, de 73 anos, foi preso após iniciar um tiroteio que matou 3 pessoas. O acusado já tinha ligação com a Ku Klux Klan. No estado de Utah, a mulher é presa por matar 7 crianças. Os restos mortais foram encontrados em sua antiga casa, dentro de caixas de papelão. Megan Huntsman, de 39 anos, confirmou ter matado seus 6 bebês asfixiados logo após o nascimento, entre 1996 e 2006. O 7º teria nascido morto. Segundo a investigação, Megan deu à luz aos bebês em um intervalo de 10 anos e os matava logo após o parto. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Nós voltaremos nesta terça-feira às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia traz uma nova entrevista em Hora do Voto.